O mundo acordou em silêncio. Uma quietude anormal pairava no ar. Pássaros não cantavam mais. O zumbido do trânsito havia sumido. Nenhuma criança brincava nas ruas. Começou sutilmente. Um leve sabor metálico no ar. Descartado como uma estranheza. Ignorado. Então, a tosse começou. Primeiro uma tosse, depois um chiado. Dificuldade para respirar. O pânico subindo no peito como uma maré. A notícia se espalhou lentamente no início, dificultada pelo caos crescente. Hospitais lotados. Linhas telefônicas congestionadas. A internet, geralmente uma fonte de informação, tornou-se um terreno fértil para o medo e a desinformação. O governo, pego de surpresa, lutou para responder. Os relatórios iniciais eram confusos, contraditórios. Um novo vírus? Um ataque químico? Fosse o que fosse, espalhou-se com velocidade assustadora, deixando um rastro de doença e morte. O inimigo era invisível, inodoro, insípido. Movia-se sem ser visto, sem ser ouvido, ao vento, infiltrando casas, empresas, locais de refúgio. Pessoas desabavam nas ruas, ofegantes. Seus pulmões, traídos por dentro, cheios de líquido. Cientistas trabalhavam febrilmente, analisando amostras de ar, buscando a causa. Dias se transformaram em semanas. O número de mortos aumentava. Ainda assim, a fonte da contaminação permanecia indefinida. O medo era a verdadeira pandemia agora. Espalhava-se mais rápido que a própria doença, paralisando comunidades com terror. Boatos corriam soltos. Sussurros de conspirações governamentais. De armas biológicas que deram errado. O tecido social, já esticado, começou a se desfazer. Cidades, outrora vibrantes centros de vida, tornaram-se cidades fantasmas. Ruas vazias se estendiam como feridas abertas. Prédios vazios, janelas escuras e sem vida. O silêncio era quebrado apenas pelo som das sirenes e pelo estrondo de veículos militares. O governo, desesperado para conter a crise, impôs medidas rígidas. Toques de recolher foram decretados. Restrições de viagens foram implementadas. Os militares patrulhavam as ruas, impondo as novas leis com mão de ferro. Mas o medo é uma fera difícil de enjaular. Ele espreitava nas sombras, corroendo as bordas da razão. As pessoas, movidas pelo desespero, começaram a se voltar umas contra as outras. Comida e água tornaram-se bens preciosos, acumulados e disputados. A fina camada de civilização começou a rachar. O mundo assistia horrorizado enquanto a crise se desenrolava. Países vizinhos fecharam suas fronteiras, aterrorizados com a possibilidade do inimigo invisível atravessar. Organizações de ajuda lutavam para responder, dificultadas pelo medo da contaminação. Dentro das zonas de quarentena, a vida assumira uma qualidade surreal. O simples ato de respirar tornou-se uma aposta. Confiança era um luxo que poucos podiam pagar. Os doentes eram colocados em quarentena, muitas vezes separados de seus entes queridos em seus momentos finais. O impacto mental do surto foi imensurável. O medo constante, a incerteza, a perda, desgastava até os espíritos mais fortes. As taxas de suicídio aumentaram. Casos de TEPT dispararam. O inimigo invisível havia envenenado não apenas o ar, mas a alma coletiva da nação. Em meio ao desespero, lampejos de esperança cintilavam. Médicos e enfermeiros trabalhavam incansavelmente, arriscando suas próprias vidas para salvar outras. Cientistas labutavam dia e noite em busca de uma cura. Cidadãos comuns realizavam atos extraordinários de coragem e bondade, compartilhando o pouco de comida e suprimentos que tinham, oferecendo conforto aos doentes e moribundos. O governo, sob imensa pressão, investiu recursos na busca de uma solução. Laboratórios de pesquisa em todo o país trabalharam 24 horas por dia, analisando o contaminante, testando potenciais antídotos. O peso da nação, o futuro de seu povo, repousava sobre seus ombros. O mundo prendia a respiração, esperando, rezando por um avanço. O espírito humano, embora machucado e ferido, recusava-se a ser extinto. A luta pela sobrevivência havia apenas começado. A crise tinha um jeito de revelar o melhor e o pior da humanidade. Enquanto alguns arriscavam suas vidas para ajudar os outros, outros exploravam o caos para seu próprio benefício. Saques tornaram-se comuns. Mercados negros prosperaram, vendendo itens essenciais a preços exorbitantes. A autoridade do governo, outrora absoluta, começou a ruir. Teorias da conspiração floresceram, semeando dúvidas e dissidência.
Milícias armadas, alimentadas pelo medo e paranoia, tomaram a lei em suas próprias mãos, estabelecendo bloqueios de estradas, desafiando a autoridade do governo. A nação, antes unida por um inimigo comum, estava agora fraturada, dividida pelo medo, suspeita e desespero. O inimigo invisível não havia atacado apenas seus corpos, mas também o próprio tecido de sua sociedade. Meses se transformaram em anos. O mundo fora das zonas de quarentena assistia com uma mistura de pena e medo. As cidades contaminadas tornaram-se tristes lembretes da fragilidade da existência humana. Mas dentro dessas zonas de quarentena, a vida, por mais tênue que fosse, continuava. As pessoas se adaptaram à nova realidade. Máscaras de gás tornaram-se tão comuns quanto chapéus e cachecóis já foram. Crianças nascidas neste novo mundo cresceram sem nunca conhecer a sensação de ar fresco em sua pele. A corrida por uma cura continuou. Cientistas, trabalhando incansavelmente, finalmente fizeram um avanço. Uma vacina foi desenvolvida, oferecendo esperança para o futuro. Mas a vitória foi agridoce. O dano já estava feito. O mundo havia mudado. O caminho para a recuperação foi longo e árduo. As cicatrizes físicas da contaminação eventualmente desapareceram, mas as feridas psicológicas eram profundas. O mundo havia vislumbrado sua própria mortalidade, e a experiência deixou uma marca indelével. A desconfiança persistia, um gosto amargo da crise. O governo, antes aclamado por seus esforços para conter o surto, era agora escrutinado, cada movimento questionado. As sementes da dúvida, semeadas durante as horas mais escuras, haviam criado raízes. O mundo havia mudado. O inimigo invisível, embora derrotado, havia deixado um legado de medo, desconfiança e incerteza. A luta pela sobrevivência havia sido vencida, mas a batalha por seus corações e mentes havia apenas começado. O sol nasceu em um novo dia, lançando sua luz dourada sobre um mundo ainda lutando com as consequências da crise. O ar estava mais limpo agora, o céu um pouco mais brilhante. As cidades, embora marcadas, lentamente começaram a se curar, suas ruas voltando à vida mais uma vez com os sons de risos e comércio. Mas a memória do inimigo invisível persistia, um conto de advertência sussurrado ao vento. O mundo havia aprendido uma dura lição sobre o delicado equilíbrio da natureza, a interconexão de todas as coisas e as terríveis consequências de não dar valor ao seu mundo. O futuro permanecia incerto. As cicatrizes do passado eram profundas. Mas nos corações dos sobreviventes, uma centelha de esperança permanecia. Eles haviam enfrentado seus medos mais obscuros e emergido, machucados, mas não quebrados, do outro lado. O espírito humano, eles aprenderam, era uma coisa resiliente. E foi nessa resiliência que eles encontraram a força para reconstruir, para ter esperança, para sonhar com um amanhã melhor.